Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, 11 horas e 9 minutos, 4/10/2022. Segunda-feira, tempo só entre nuvens aqui em São Paulo, agradável. Outro dia eu brinquei lá nas enquetes do Instagram, né? Peço que vocês sigam a página, Top Traders Underline. Eu coloquei a teoria do número mágico aqui. Fiz uma live ontem à noite também. Expliquei um pouco mais sobre esse número, né? É o 114.550. Eu vou fazer até umas contas aí. Eu coloquei nos stories há quanto tempo, né? Estava chovendo e fazendo frio. Então, pessoal, vamos falar sobre o racional do YouTube, né? Eu falaria em compra nesse momento, eu vou explicar por quê. E nós realizamos lucro do day trade estendido, a técnica do pêndulo. O INV22 aqui na tela. Então realizamos lucro, né? Técnica do pêndulo a 118.850, fomos muito bem na manobra. E nós voltamos a comprar, né? Minha ordem pegou a 117.850. Estamos no barco de novo, né? E eu comentei que eu falaria em compra agora, né? Então, vamos dizer que a gente comprasse agora 117.600, por exemplo, 117.700, colocar 117.600. Eu acredito que volte hoje aos 118.500. Então, a gente estaria falando aí algo entre 900 e 800 pontos. O racional do YouTube, o day trade em si, alguns talvez tenham conseguido um preço médio melhor. O meu pegou a 117.850. E vai ser o alvo que eu vou colocar, talvez para realização de lucros. Eu vou avaliar ainda à tarde se a gente estende, se a gente realiza hoje. Então, o mini índice, ele acionou o martelo na sexta-feira, gap de fuga ontem, hoje nós tivemos um novo gap. Ó, a máxima 117.130 ontem e hoje a mínima 117.235. Esse gap ele é muito menor que o de ontem, mas é um gap, é um espaço sem negócios que a gente tem aqui na tela. O que é válido comentarmos aqui no mini índice é que nós temos um canal de baixa, ó. Toque número 1, toque número 2, aí ó, veio aqui na base, né, depois tocou de novo, 1, 2, 3 vezes, foi na parte superior, parte inferior e agora na parte superior. Se houver o rompimento, nós teremos algo novo. Fato é, não há resistência entre 117.885 e 129.100. Não estou dizendo que vai para lá da noite para o dia, mas tem espaço aberto e tem um gap a ser fechado a 120 mil pontos. A gente pode, de repente, pensar com 120 mil pontos como alvo para o curto prazo. Ok? Então, introdução feita. Eu vou mostrar aqui para vocês como fechou o mês, como trabalhar os investidores estrangeiros no mês de setembro. Acabaram o mês com saldo negativo de 91.522.000, mas estiveram vendidos em mais de 3 bi, então eles foram reduzindo ao longo do mês a venda no mercado de ações. Muito bem, então uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube, respondendo às perguntas, aos comentários, aquilo que nos trouxeram aí. E peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, atue na área de comentários, que assim crescemos e aprendemos juntos. Esse camarada aqui é muito mala, o técnico do Palmeiras. É um ótimo treinador, mas o que ele tem de bom treinador, ele tem de arrogante, de petulante e pretensioso. É um dos caras mais malas que eu já vi treinarem aqui no Brasil. E, na verdade, ele é um bom treinador, nada além disso. É do mesmo nível aí do Dorival Júnior, o Luiz Castro do Botafogo é tão bom quanto ele. É bom treinador, mas como pessoa, muito teórico, só que na hora que tem uma situação adversa se descontrola, vive sendo expulso, tomando amarelo, mas é um bom treinador. Mas só um bom treinador, nada além disso. E nunca
um camarada como Abel Ferreira vai treinar a seleção brasileira. Eu duvido que treine. Duvido. Vamos lá, Vinícius Santos, querido amigo, seja bem-vindo. O professor acompanha o seu trabalho há 5 anos. Comecei com 5K, hoje estou com 100K. Olha que maravilha. É raro, né, o aluno reconhecer, elogiar assim publicamente. Então, muito obrigado. Deixa falar e sigamos em frente, aumentando o nosso capital. É que às vezes, né, Vinícius, eu só perguntei onde é que estavam os haters, né? Eles não falaram que o mercado ia para 93 mil pontos, 95 ou 100 mil pontos pós-eleições, né? Então, eles deveriam aparecer e falar, poxa, eu estava errado, o professor mostrou um estudo diferenciado, com aquela simetria, mas não reconhecem, não tem essa humildade. E tem aluno que quer ser professor, né? Aí quando o aluno quer ser professor, ele tenta vir no canal, né, parecer que é professor, não sei com qual intuito. Pô, se você, os alunos que querem ser professores, se quiser montar um canal e divulgarem aqui, é só conversar comigo que não tem problema nenhum. Não, mas vamos combinar, tal, um negócio mais elegante. Ninguém chega na casa de ninguém sem avisar, né, pessoal? Inclusive, muitos alunos são professores, tesoureiros, são traders, mas tudo dentro de uma ética, postura e educação. Agora é aquela história, a tartaruga não sobe em árvore, né? Aluno querer vir me apavorar em rede social é brincadeira, né? Se eu sou independente justamente para poder ter uma postura de energia correta, transparente, eu não vai... e ainda mais sem base nenhuma, né? São os patetas aí, vieram criticar e o mercado fez o movimento que a gente tinha anunciado, só que aí eles somem. Querido amigo Everson Luiz, boa tarde, professor. E se encher o saco, eu bloqueio mesmo. Dexco é compra para fazer preço médio. Parabéns pelo trabalho. Sim, você é de verdade, o melhor de todos que tem no mercado da bolsa. É verdadeiro e sincero, sabe de muita coisa. Obrigado pelos ensinamentos. Everson, o caso da Dexco, obrigado pela tua presença. Ficamos sempre muito honrados. A Dexco, ela é uma ação que a gente entrou aí por último, né? Ela tá mais ou menos no nosso preço médio, correto? Deixa eu ver meu preço médio na Dexco aqui. Ela é uma ação com boa qualidade. Deixa eu ver em qual aba que eu coloquei aqui a Dexco. Até a Quero eu coloquei na carteira ouro. Deixa eu ver onde eu coloquei a Dexco. Acho que eu coloquei aqui... vamos ver. Acho que eu coloquei aqui em desafios. Isso. Preço médio 9,90. Então, ok, eu comprei 50 mil ações, tal, todo mundo sabe. A ação foi um pouquinho abaixo do nosso preço. Chegou um pouco acima, um pouco abaixo. Agora ela deixa aqui algo parecido com uma ilha de reversão. Fora da banda, dentro da banda, e rompimento falso de 9,03. É uma boa. Eu acredito que o ponto-chave, aquela história que o professor fala que separa os homens dos meninos... Aqui, na verdade, só tem 2 toques. Essa reta... Talvez seja essa LTB aqui, ó. Mas eu acho que sim. É uma boa para fazer preço médio. Mas hoje, se você me perguntar entre ela e Quero, acho que a Quero, se eu fosse fazer um preço médio, tivesse caixa para aportar, seria em Quero. Querido amigo João Vinícius, boa semana, querido Wagner. Comecei a semana positivo na venda do IN. Na venda? Pense em romper a resistência 116 mil, acho que ele vendeu, realizou lucro, né? No diário seria um rompimento para uma alta decisiva e expressiva. Que Deus guie a todos nós, caríssimo. O mini índice, ele rompeu uma resistência quádrupla, 1, 2, 3, 4 pontos. O ponto mais alto é 116,445, acho que esse é o ponto. E ele está 117,670, já um pouco distante da média, né? Então eu acho que esse é o ponto, sim. 116,445. Agora ele é suporte, né? Então a próxima parada aqui é a região de 119, 120 mil pontos. Mas tem aquela história do sangue novo, de renovar. Os players estão na ponta compradora, mas ele rompeu sim essa região lateral. Wagner Ribeiro, meu xará, está conosco há muito tempo. Boa noite, xará. É impressionante sua visão de mercado. Quanto mais o tempo passa, seu machado fica mais afiado.
Obrigado pelo reconhecimento, caríssimo. Onde você cantou a bola da Sabesp, ela foi para a Lua. Na verdade, a Sabesp nós comentamos na terça-feira de semana passada. E Wagner, por que eu comentei? Por causa do Tarcísio mesmo, né? Não precisa ser muito esperto para imaginar que ele iria para o segundo turno em primeiro, né? Então, nesse dia aqui, ó, no dia 28, dia 29, eu cantei a bola. Por quê? Ela quase cumpriu a simetria em A, ela já adentrou a banda aqui em Gap, e ela deixou para trás, ela estava testando esse fundo anterior. Então, lembra que eu falei, ó, Sabesp é R$60, é questão de tempo? É isso, ó. 59,98. Agora, entrar agora é mais complicado, mas dá para administrar. Talvez quem entrou coloque o stop abaixo da mínima de hoje. 57,01, bota 56,90. Mas já foi. Né? A gente falou do ativo a 45, tá 58. Né? 28, 29%. Só que aquela história, em uma semana. Eu não tinha caixa, eu poderia falar, pessoal, eu tô comprando Sabesp e tal. Mas eu não vou fazer isso. Agora, não é porque eu não tenho caixa que eu não vou publicamente falar de uma situação de compra que eu vejo no ativo. Aí quem tem caixa livre vai lá e compra. Por quê? Porque a ideia da Top Traders é compartilhar aquilo que eu faço materialmente na bolsa. Ok? E eu não falei só de Sabesp na época, eu falei de Cyrela também. Por quê? Porque ela estava sendo elevada para outperform por vários bancos. Não. Então, no dia 28, quando ela estava em torno de 16,50, 16,60, nesse dia aqui, ó. Então vamos colocar 19,91 por 17, vamos dizer que. Só que eu falei estava até um pouco abaixo. Ó. Vamos colocar 16,90. A gente está falando em 17, 18%. É a mesma história. A mínima de hoje, por exemplo, ó. 19,88, colocaria 19,70 o stop. Estopou para quem entrou. Agora, para entrar longe da média com uma estrela cadente em formação, daí eu já não acho que seja um bom negócio. Ok? Nosso querido amigo ele pede Rapt, Semin, MRV e MGLU para já. Então vamos fazer primeiramente. Pessoal, participem na área de comentários, comente, peça, bote a sua opinião. Nós somos uma comunidade e assim nós crescemos e aprendemos juntos. No caso da Rapt 4, eu entendo que é uma das heresias que tem na bolsa. Eu falei sobre o ativo nas últimas lives. A Rapt 4 é possível identificarmos aqui um padrão da alavanca. Fundo mais alto que o anterior e de todo modo, topo fundo, ela rompeu um pivô a 9,94. Essa correção abre oportunidade. O alvo mínimo para ela é a máxima do dia 15 a 11,60. É uma das heresias. Vocês viram que ontem eu falei na live, né, sobre os bons números de setembro do setor automobilístico, 194 mil veículos. Então, além da Rapt, a gente tem Pomo também. Inclusive, temos Pomo em carteira, além de capturar o movimento de recuperação do mercado interno. A Pomo tem condições de capturar o movimento de recuperação do mercado chinês. E a minha visão sobre Pomo é a que eu tenho desde lá de baixo, que ela vai romper o eixo do W a 2,97 e vai buscar no curto prazo 3,45. Aí o nosso querido amigo ele pede Semin. Só ver se eu marquei alguma coisa de forma coletiva aqui para dar recado. Alguma coisa acho que não, tá tudo certo. Só a semana do trader, né? Minha equipe está finalizando as artes. A gente vai subir com a campanha logo logo. Semin tem um bom sinal. Respeitou a parte baixa de um alargamento e rompeu esse topinho anterior, máxima do dia 22 a 3,59. Ela mira inicialmente 3,82, posteriormente 4,03, por ali. Mas deve romper, né? A minha expectativa é que esse ativo vá a R$5 no curto prazo. Aí nosso amigo pede MRV3. MRV3 é uma ação que
Até vale uma entrada, mas para quem tem consciência que pode tomar uma ré, como diria o poeta, de 2, 3%, houve um rompimento falso do pivô a 12,95, mas deve seguir a trajetória altista, cumprir o alvo plenamente aqui, preencher uma simetria 13,15. E aí nós temos MGLU, né? As ações de varejo como um todo têm agradado no curto prazo, que não é exatamente uma novidade para nós. Né? Tá rompendo uma resistência importante a 4,97, um ativo para R$ 6,00, R$ 6,50 aí no mês de outubro. Talvez R$ 6,00 aqui seja um ponto bastante factível no curto prazo. Certo? Marcel Fernando Bonassi, boa noite, Wagner. Professor Wagner, professora da Escola do Estoicismo, exato. Não se deixa levar por emoções, é isso. Eu acho que quando você é um líder... Porque, Marcel, primeiro obrigado a você, Wagner, João, Everson e Vinícius, que enobreceram, são queridos amigos, tornaram a nossa gravação do Radar ainda melhor. O que acontece, né? Existem diversas escolas por aí, diversas abordagens, mas elas são rasas, né? Então eu vou colocar aqui nos ativos fixos. Elas são rasas, então o camarada ensina em um mês o que a gente ensina em uma gravação do YouTube e por aí vai. O nosso conteúdo é um conteúdo denso, né? Então é aquela história, o professor não toca a bola de lado, eu pego e caminho em direção ao gol. E isso te expõe, né? Então você vai ser herói quando as coisas dão certo e vão querer te fazer de vilão quando as coisas caminham momentaneamente de forma adversa. Então você tem que ter o emocional bem preparado, tem que ter consciência disso. E outra coisa, tem aluno que o cara vem infiltrado para ver conteúdo de gente que é invejosa mesmo, ou, enfim, tem de tudo, né? Então a gente tem que estar preparado para enfrentar, com a cabeça erguida, e é isso. E sempre com serenidade, sem muita empolgação nos momentos de glória e sem abatimento nos momentos mais turbulentos. A Ambev, ela não é um ativo que eu escolheria, mas ela deve buscar 17,45 no curto prazo, ou talvez demore até um pouco mais, né? A volatilidade histórica, que é, digamos assim, né? A velocidade com a qual o ativo tende a se mover, ela é muito baixa, rompeu um triângulo, pullback aqui no 16,22, está na parte alta do Marubozu. Aí nós temos B3, SA3, abriu muito forte. Esse ativo, para quem é de guerrilha, estopou porque rompeu o 14,72, você coloca stop abaixo. Agora, para quem é aquele swing trader típico, pode pensar num alvo, né, de 3 semanas a 3 meses. Pode pensar no alvo aqui a 16,14. Aí para meados, mais para o final de outubro, ou quem sabe antes, se o mercado der uma acelerada aí. Aí BBS3, ela foi na parte alta do canal, agora vai reunir forças para romper. Na minha visão, essa queda é oportunidade de compra para quem está de fora. Bradesco é um candle que assusta um pouco porque parece uma nuvem negra aqui, mas é oportunidade, está distante de média, pessoal, é normal esse tipo de movimentação. Quando você tem um movimento no diário muito forte, corrigir no intraday. Então, sem novidades, pode cair um pouco mais, que não muda a ideia de trajetória para o ativo. A mesma coisa Itaúsa, 10,87 alvo, rompeu um canal, ele tende a ser duplicado, né? Então provavelmente ela vai pagar dividendos aqui. Aí esses pontos gráficos, a gente tem que ajustar, então aqui é 10,84. Aqui em Itaúsa. Nós temos Itube, a mesma situação que favorece ponta compradora. Sambi, nós temos em carteira. Eu acredito que a gente consiga vender Sambi a 36,32, pode ser o nosso alvo. É uma resistência, um topo montado na virada de março para abril.
36,32, ela rompeu um pivô a 31,73. Né? Então, primeiro alvo 33,81, depois 36,32 e nós temos BPAC. O BPAC caminha não somente até 27,41, onde ela cumpre uma simetria, mas também até a parte alta do alargamento e 27,72, mas deve romper até com algum grau de facilidade essa região, na minha opinião, e no mínimo tocar 28,70. Uma ótima exposição. BPAC 11. Aí teremos na tela o IFNC. Tem aí um doji lápide, fazia tempo que a gente não via. O Wavestone Doji, mas ele está trabalhando na parte alta da barra elefante de ontem que rompeu o pivô. Pullback no 11,643, movimento absolutamente normal. Admissível, nós temos o IMAT firme e forte. Rompeu um triângulo descendente. Tem aqui 5146 como um ponto importante. E a próxima parada deve ser algo aqui em cima, próximo de 5343, ou a própria LTB que tem guiado os preços desde março, né? Tocou em março, caiu, depois tocou em junho, caiu. Índice do setor imobiliário, muita força ontem, rompeu o pivô, um pivô de alta ao deixar 804 para trás, tem 816,63. Tem aqui um topo anterior como suporte imediato, 842,15. Certo? Aí o índice de consumo, rompendo uma região importante, 610,90, tem 1, 2, 3, 4 topos por aqui. Então a próxima parada 3.903,73, o índice de energia está corrigindo hoje, mas na parte alta do Marubozu de ontem foi cumprida uma simetria em U, né? A 83.214, então está tomando fôlego aqui bem na parte superior do Marubozu. Temos aqui uma ilha de reversão e mais espaço para subir. A seguir a gente vai ter Small 11, também um padrão de alta rompido, um canal, pullback no 111,67, está na parte alta do movimento, pode corrigir no tempo, enfim, mas a próxima parada é 115,39. Aí Petrobras, acho que é uma oportunidade de compra nessa região, pullback nesse topo aqui é 32,08, hoje é o dia dos pullbacks. Aí nós temos Vale, rompendo 74,41, próximo alvo 76,32, depois do fechamento de gap a 77,57, China 11, bolsas da China fechada, China 11 subindo, é uma situação razoavelmente interessante para uma compra, fora da banda, dentro da banda. Curi, a gente tem o nosso alvo lá nos R$15, então essa correção, para quem está de fora e quer reforçar a compra, ela abre oportunidade, aproximação entre média e preço. DEX, como nós falamos, Gerdau, a gente tem o preço médio pouco abaixo de 28, né, na região do gap, deve buscar o nosso preço médio nos próximos dias. Como ela é uma ação que eu tenho o triplo da média em outros ativos, eu devo vender 2/3 e alocar em 2 ativos e manter mais ou menos a quantidade média que eu tenho em Gerdau nos outros ativos, ou seja, vendendo 2/3 de Gerdau dá espaço para 2 novas entradas, aí naturalmente eu vou compartilhar. E nós temos o Local Web, né? Mais uma sessão de alta, abrindo a boca do jacaré. Então a tendência é que o Local Web ela vem aqui na sua máxima recente,
que é a 11,12, rompa e leve junto o 11,29, projeto R$14 no mês de outubro. Melnick é a Melnick, né? Não tem a mesma força da Cury, mas ela marcou fundo, praticamente um fundo triplo. A Melnick precisa romper 4,76, aí liberta o ativo aqui de um território vendedor. Temos Mater Dei. Uma boa reação nas últimas duas sessões, enquanto acima de 9,19 mostra força, mas ela tem um batalhão de resistências, né? 9,54, 9,50, 9,79, 10,13. Ela precisa romper toda essa região para também libertar-se, mostrar força, em especial romper 10,62, porque acima de 10,62 praticamente, pessoal, não tem resistência até os 17, 18 reais, né? É o ponto a ser vencido. Positivo, é mais uma que a gente tem alvo nos 15 reais. Provavelmente ela está desenhando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, vai romper. Né? O 13,10 é um ponto importante. Inicialmente 14,56 e posteriormente 15,34, que é o nosso alvo. Ok? Viva, que é Vivara, excelente, está indo na parte alta do canal, deve romper. Deixar para trás também o 28,92. Ela vai ter uma escadinha aqui, mas deve parar somente nos 33, onde está o nosso alvo aqui em cima. DI1F25 não consegue passar acima de 11,460, então tem um viés de baixa ainda. Nós temos o Ibov. Hoje eu comentei sobre esse desenho do Ibov lá no informe cenário, né? As semelhanças que a gente tem entre esses dois momentos de mercado. Né? Então a tendência é realmente buscar 121,630, sei lá, até sexta, segunda-feira. É o objetivo da cunha, né? Dessa cunha onde eu tenho a linha vermelha e azul. Está rompendo, ontem rompeu, né? Hoje está consolidando o rompimento desse canal de baixa pontilhado em vermelho. Então é algo bastante importante, apesar de estar na mínima. A mesma coisa o BOVA11, rompeu essa LTB, que é a parte alta de um canal, que guia o preço desde junho do ano passado. Um toque, 2 toques, então está rompendo um patamar importante. E aí nós temos o mini índice, né? Está momentaneamente abaixo do ponto que a gente comentou, mas deve voltar pelo menos para o 108 ainda hoje. O mini índice tocou essa reta e sentiu. No intraday a gente percebe uma correção, aproximação entre média e preço, nada além disso. E no caso do dólar, ele cumpriu uma simetria em A, 5,152, reagiu levemente, mas ainda entendo que tem um viés baixista e que vai testar a parte baixa aqui dessa... Na verdade, essa linha de retorno, né? E aqui sim a gente deve realizar lucro. Intraday a gente vê uma aproximação entre média e preço também, só que uma direção contrária do mini índice. E o milho está dormindo, não tem muita coisa para falar. Eu acho que a ideia é manter por enquanto, né? Ver quanto que muda a liquidez para o F23 e é isso. Então vamos lá. Hoje, além da carteira desafio, eu vou fazer uma outra. Xangai, feriado. Nikkei deu sequência ao Piercing Line Pattern, um padrão poderoso. Rompimento falso de 25,841 fora da banda, dentro da banda, e rompimento falso, um gap de fuga. O minério tá meio encantado, né? Tá dormindo aqui, parece o milho, mas tem um arame de fundo, a mulher grávida em japonês. E aí nós temos aqui petróleo. Temos algo novo, que é o rompimento da média de 21 no Brent e também no WTI. Então, por exemplo, o WTI mira aqui 90,19 no curto prazo. Títulos americanos de 10 anos, eles fazem aquilo que a gente projetou, pessoal, que é o teste da média de 21. Eu acredito que isso possa se estender para o topo anterior a 3,497, topo marcado esse em 14 de junho. E as bolsas americanas estão realmente consolidando fundo, né? Movimento que nós adiantamos anteriormente. Nós temos um gap de fuga, a média de 5 apontando para cima
no índice Nasdaq. S&P a mesma coisa, ó, rompimento 3736 e o Dow Jones também um gap de fuga e rompimento de 29.811. O VIX nós falamos em venda em 34,35 para zerar 27. É capaz que amanhã já bata os 27 dólares, talvez vá até um pouquinho abaixo nos 26. E o BZQ inversamente proporcional nessa bolsa vezes 2 tem algum nível de reação, mas nada que sinalize um forte sinal, um fundo, informação ou algo do gênero. O EWZ caminha para a parte alta do alargamento, especialmente porque está rompendo 32,72. Bolsa do Reino Unido, martelo acionado, então fundo acionado. Eurostock 50, né, também um engolfo. Hoje uma barra forte deixando o fundo 3428 para trás. Bolsa de Paris, também um gap de fuga, fora da banda, dentro da banda. E o índice DAX também tem um sinal de fundo, gap de fuga. Nas sessões de entre 28, 29, 30 e 3 de outubro, praticamente 3 mínimas, justa após com exceção do dia 30. Esse MME, fluxo para mercados emergentes, forte assim, eu entendo que é dinheiro vindo para o Brasil. Entre as sessões do dia 28 e 3 de outubro, praticamente a mesma mínima, fora da banda, dentro da banda. E nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, penetrando a média de 21 e abaixo do topo anterior em 110,786. Aí a gente chega aqui no Ibovespa em dólares, caminhando para a parte alta, que é essa linha de retorno. Tem uma resistência importante, a 22,585, está acima. E aí nós temos o Bitcoin com sinal de fundo, bandas prestes a abrir. Sinal muito importante, a gente vai ter o BitH11, que fica como alternativa para quem não tem conta em exchange, ou Hash 11. Hoje eu vou fazer a carteira Fly USA como complemento. Então a primeira ação da carteira Fly USA é Apple. Para quem está de fora ainda é oportunidade, fora da banda, dentro da banda e um gap de fuga. AMD pegando numa fase embrionária, também um gap de fuga com inflexão da média de 5. Nós temos um forte alto em Caterpillar, né, fora da banda, dentro da banda, rompimento falso desse fundo, também um gap de fuga e um rompimento firme, um rompimento convicto da média móvel exponencial de 21 períodos. Aí nós temos Deere & Company rompendo um pivô a 34807, um amplo espaço para subir. GM é brincadeira, né? GM não pode negociar a 35. Ela tem fora da banda, dentro da banda, tem o Arami, individualmente um spinning top, esse que é do dia 13, gap de fuga. Só pela simetria projeta 42. JP Morgan, pessoal, os bancos americanos estão demonstrando robustez, né, diante desses problemas do Credit Suisse, que está subindo hoje, inclusive na Europa, né? Nós temos aqui uma simetria em W, eixo rompido a 108,73, projeta 119, o fechamento do gap, mas eu penso que vai romper a CLTB e vai decolar. E Mercado Livre eu sou suspeito para falar, sou fã da empresa, sou fã do ativo, tenho uma exposição considerável a Mercado Livre lá fora. Ela deixa aqui um gap de fuga, as médias prestes a se cruzarem, deve buscar essa LTB e rompê-la assim como 1.012 dólares e aí buscar 1.100 dólares no curto prazo. Temos MMM, que é 3M, é uma ação que está em revisão para uma possível troca, mas vamos deixar o ativo trabalhar um pouco, ver se ela tem condições de romper a média de 21. Tesla ontem caiu, hoje já tem um pregão de recuperação. Tesla é uma das nossas apostas, eu acho que faz sentido ter em carteira, mas ela está em revisão também, assim como 3M, para uma possível troca, mas por enquanto a manteremos. United States Steel Corporation é como se fosse a Semin norte-americana, mantemos por enquanto. E a XP, eu falei outro dia, na minha opinião, uma ótima oportunidade, médias cruzando-se em modo compra, um Arami de fundo fora da banda, dentro da banda e fundo triplo. É um ativo quando a gente menos esperar, vai estar rompendo aqui 25,30, quem sabe nos próximos dias.
Então tá entregue, amanhã eu faço a carteira ouro, a pocket, eu vou fazer sempre a de desafios, que é a mais acompanhada e mais alguma outra, né? Essa semana, em algum dia, eu farei abertamente também uma das carteiras ou as duas carteiras secretas. Só para a gente observar o mini índice aqui, né? O mini índice está um pouco abaixo do... A gente entregou, né? Fez uma realização de lucros a 118.500 do day trade, entramos de novo, pelo menos deve voltar hoje ao 118, 118.100. Aí a gente decide no final se a gente estende esse day trade técnica do pêndulo, a gente encerra e bota o lucro no bolso e mantém só o swing trade. Um grande abraço a todos, um bom pregão, pessoal. Valeu!